Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo de quando eu morava em Caratriz, Maranhão. Telefone 999520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Aí você vê meu Pix também, 331-957-81620. Não se esqueça de dar aí um like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, isso nos ajuda a divulgar os vídeos. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais escritos a respeito da lição, entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Aí você vê o telefone e o WhatsApp lá da CPAD, onde você adquire as revistas, também o endereço eletrônico. Neste trimestre, temos como comentarista da CPAD o pastor Elianai Cabral. Já estudamos na lição 1, quando a família age por conta própria. Na lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição 4, ídolos na família. Na lição 5, motim em família. Na lição 6, pai zeloso e filhos rebeldes. Na lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. E hoje vamos estudar na lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Então vamos ver a importância da figura do pai, no meio da família. Imagine aí quantas famílias vivem sem ter o pai presente. Quantos filhos foram educados sem o pai presente. E se você for comparar, você vai perceber quanta falta faz a figura masculina no meio do lar. A autoridade de Deus dada ao pai faz uma falta terrível no meio da família. Veja que a igreja é a família de Deus e Deus é nosso pai. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a paternidade dentro da família. Subtópico 1, a primeira família. Subtópico 2, a falta de autoridade no lar. Subtópico 3, os problemas de uma paternidade ausente. No tópico 2, tipos de paternidade extremista. Subtópico 1, a paternidade autoritária. Subtópico 2, a paternidade permissiva. Subtópico 3, Eli criou filhos que se tornaram profanos. No tópico 3, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Subtópico 1, omissos para com os filhos. Subtópico 2, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Subtópico 3, tratamento inadequado. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando sobre esse importantíssimo assunto para nós, principalmente, na atualidade brasileira. Vamos ver o texto áureo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Então veja que a função dos pais criar os filhos na doutrina da palavra de Deus, ensinando e também dando exemplo, praticando. E veja que ele deve sempre admoestar, ou seja, chamar a atenção, aplicar a correção e a disciplina. Agora, com sabedoria, não é provocando a ira dos filhos, o ódio, o rancor, a mágoa, não é exagerando em algum castigo físico, não é também chamando atenção, brigando por tudo e por qualquer coisa. A verdade prática: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então existe um padrão para Deus quanto à família. Tem aí um pai, uma mãe e os filhos.
O pai ama a sua esposa e exerce a autoridade de sacerdote dentro do seu lar. Ele está representando Jesus Cristo dentro desse lar. A mãe é submissa ao seu marido e ensina esta submissão aos seus filhos. Os filhos são obedientes aos pais e honram os seus pais. Então, esse é o formato bíblico da família. Esse é o desejo de Deus para a família. No caso da nossa lição hoje, tirou o pai, que tem a autoridade máxima dentro do lar e representa Jesus Cristo dentro do lar. Então, esta família pode estar fadada a um grande fracasso. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 1º livro de Samuel 2, 12 a 17, também o versículo 22, e o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler primeiro de Samuel 2, então. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então vemos aí que triste situação de ambos, né? Tanto a condição de Eli, o sacerdote, quanto a condição de Samuel, o grande profeta que Israel teve, que foi ao mesmo tempo ali um juiz, um profeta, um sacerdote. Então um homem considerado homem de Deus, que foi capaz de chegar diante do povo e dizer: mostra para mim aí alguém que eu roubei, que eu enganei, alguma mentira, alguma prostituição, alguma coisa que eu fiz de errado, me acusem. E ninguém foi capaz de acusá-lo devido à integridade que ele tinha no ministério que Deus lhe deu. Veja que sua mãe Ana já o concebeu e o entregou totalmente para Deus. E assim toda a sua vida foi consagrada a Deus. Porém, os seus filhos eram pessoas más, corruptas, que amavam presentes, amavam dinheiro, amavam posição, se corromperam. Então eram juízes corruptos. E no caso de Eli, pior ainda, seus filhos viviam na prostituição e pegando a oferta que era para Deus, roubando essa oferta que era de Deus. Foram chamados, então, filhos de Belial. Vamos à introdução. Nesta lição, focaremos 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel,
Seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos antes da igreja local e das instituições educativas. Então, como exemplo, vamos estudar aí sobre Eli e sua família, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e vamos estudar sobre Samuel, o profeta, e seus 2 filhos, Joel e Abias. Então vamos ver filhos de um sacerdote, cujo pai não os corrigia, não exercia sua autoridade de pai sobre eles, e vamos ver um pai, um profeta de Deus, mas, pelo que tudo indica, negligente na educação dos seus filhos. Talvez por causa de seus filhos estarem em outra localidade, e ele confiar totalmente nos filhos, não soube vigiar o trabalho dos filhos, não soube fiscalizar o trabalho dos filhos, e os filhos se corromperam, e ele só soube disso quando estava muito velho já e passou o trabalho dele para os filhos. E nós podemos entender aí que ele passou sem consultar a Deus. E esses filhos eram avarentos e gananciosos e torciam o juízo, porque recebiam pagamento para torcer. No tópico 1 nós temos a paternidade dentro da família. Subtópico 1, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família, Gênesis 4, 1 e 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser a ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida libada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Então vemos aí o primeiro casal, Adão e Eva, que já tiveram problemas, Tiveram 2 filhos, aí o Caim, depois o Abel, e teve aquele grande problema do ciúme, da inveja de Caim, quanto ao seu irmão, que foi aceito por Deus devido a um sacrifício que prestou num culto a Deus, e ele não teve o seu sacrifício aceito por Deus, porque Deus olhou o coração, a intenção de cada um. Isso gerou então um ciúme, uma inveja, um ódio em Caim, e ele então odiou seu irmão a ponto de matá-lo. Então foi o primeiro homicida da terra, Caim. Então a primeira família já teve problema com seus filhos. Então na primeira família nós já vemos aí as funções principais de um pai dentro do lar, que era prover o alimento e dar o exemplo de autoridade de Deus dentro do seu lar, ensinar seus filhos a adorarem a Deus e também representar Deus dentro desse lar com a sua autoridade. Se não tiver a autoridade de pai dentro do lar, o lar não vai dar certo. E aí a família tem a mulher ou a esposa, a mãe, ela vai educar os seus filhos também, cuidar da educação, orientar para que sejam obedientes, e ela vai ser uma ajudadora do seu esposo nessa tarefa de cuidar e educar os filhos. Ela, sendo submissa ao seu marido, ela está ensinando os seus filhos a serem submissos, tanto ao pai quanto a ela mesma. É muito triste quando a mulher ela quer exercer a autoridade que Deus deu ao marido dentro do seu lar. Então os filhos não vão ser obedientes nem ao homem, nem à mulher, nem ao seu pai, nem à sua mãe, porque não aprenderam o princípio da autoridade.
Então veja que Paulo diz que o homem, o marido, deve amar a sua esposa e a esposa ser submissa ao seu marido. Aí funciona direito, a autoridade está presente e os filhos aprendem a temer a autoridade dos pais, né? Aprendem a honrar os pais, aprendem a obedecer os pais. E nós vemos então no caso do sacerdote Eli, vamos ver no caso do profeta Samuel, que eles cuidaram do povo, eles trabalhavam muito, tinha um povo muito grande para orientar, tinham os sacrifícios a fazer a Deus, tinha todo um trabalho de visitação, aconselhamento, de ministração, e aí não sobrava tempo para educar os seus filhos. Como eles não prestaram tanta atenção assim dos seus filhos, na sua família, acabaram por ter os seus filhos desobedientes e inaptos para a obra de Deus. No subtópico 2, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e proveem as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. 1 Samuel 2:12, 8:13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Então veja que coisa mais absurda, né? Dois homens tão importantes dentro da cultura, dentro da religião, né? Dentro da política, dentro de todas as áreas, educacional, tudo em Israel, homens que eram referência, e os seus filhos se tornaram pessoas profanas, imorais, corruptas. Veja só, quem poderia imaginar uma coisa dessa? Então, seus pais ensinaram seus filhos quando eram pequenos, mas não vigiaram essa educação quando seus filhos estavam já criados, estavam na sua juventude. Então, aí há uma grande diferença entre Eli e Samuel. Eli sabia que os seus filhos se comportavam assim e não exerceu a sua autoridade. Ele deveria ter expulsado os seus filhos do serviço sacerdotal. Ele deveria ter colocado Samuel para ajudá-lo e retirado o ministério de seus filhos. Ele foi advertido por Deus através de um profeta e do próprio Samuel. E o que ele fez? Nada. Deixou seus filhos continuarem no pecado. Tanto seus filhos quanto ele pagaram com a própria vida pelo erro, pela profanação das coisas de Deus. Já Samuel viveu o tempo todo enganado, não sabendo o que seus filhos faziam escondido, só soube quando ele já estava velho e foi passar para os seus filhos o ministério. Então o povo é que veio a ele dizendo para ele que os seus filhos não prestavam para exercer o ministério. A essa altura, seus filhos já estavam se corrompendo em outra cidade, moravam em Berseba, estavam sendo treinados para o ministério e então foram encontrados em corrupção, mentira, engano, se vendendo, torcendo o juízo. Então veja que isso é um caso que acontece muito hoje em dia. Quantos pastores têm aí dificuldades muito grandes, obreiros também, né, pregadores, ensinadores, quantos têm grandes problemas com os seus filhos? Filhos que não são obedientes, que foram criados, bem criados, quando eram pequenos, mas quando se tornaram adultos, se tornaram muitos deles aí
profanos, né? Se tornaram enganadores, mentirosos, desobedientes aos pais, não honram seus pais, vaidosos em extremo, filhos que não acham tempo para lerem a Bíblia, congregarem, jejuarem, ganharem almas, fazerem a obra de Deus, que tratam as coisas de Deus com leviandade, profanam as coisas de Deus. Quantos filhos até roubam dinheiro da igreja, onde seus pais são pastores? Quantos filhos de obreiros, de pastores, estão vivendo na prostituição, nas drogas? E isso acontece. E muitas vezes não é nem por culpa de seus pais. Foram criados quando pequenos, com a educação que era suficiente para que eles pudessem ter uma vida adulta correta. Mas quando se tornaram adultos, então saíram debaixo das autoridades dos pais e se corromperam totalmente, mostrando que, enquanto estavam dentro de casa, estavam obedecendo para não perderem a alimentação, né? O vestuário, não perderem ali a presença da mãe. Na verdade, o coração era perverso, não absorveram o que aprenderam. Então, às vezes, é devido a esse péssimo coração e, às vezes, é devido à educação que não tiveram, porque seus pais tinham tempo para a igreja, para aconselhar a todo mundo, para visitar, para pregar, para ganhar almas, para tudo, para fazer a obra de Deus, mas não tinham tempo dentro de casa para educar os seus filhos. Aí, principalmente aqueles que trabalham secularmente e ainda dirigem a igreja. Aí não tem tempo para a família. No subtópico 3, os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. 1 Timóteo 3,4. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, ao falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Então veja que um pai pode ser um pai ausente, morando dentro de uma mesma casa com seus filhos, porque ele não acha tempo para conversar com seus filhos, para educar seus filhos, para ler a Bíblia, exercer o seu sacerdócio dentro do seu lar, para ensinar aí sobre caráter, sobre moral para os seus filhos. Muitas vezes também ele não é um bom exemplo nessa área, né? Está sendo um péssimo exemplo nessa área. Ele mesmo, lá no seu trabalho ou lá na igreja, está vivendo em corrupção. Então seus filhos sabem disso e acabam copiando, né? O exemplo na vida do pai é o maior ensino que existe para os filhos. Aí o seu viver, né? O seu caráter, sua moral dentro do seu trabalho é um exemplo para os filhos também. O seu comportamento dentro de casa também é um exemplo para os filhos. Quantos são os pais que vivem enrolados, devendo para todo mundo, vivem espancando os filhos, a esposa? Quantos viveram a vida inteira endividados? Quantos andaram em pecado, em prostituição, tudo quanto é coisa ruim? E os filhos vão vendo isso, vão escutando isso,
e vão tendo suas personalidades moldadas devido a isto. Então, os pais são vistos pelos filhos como um sustentáculo, como um exemplo a ser seguido. E se os seus pais falharem nisso, os filhos certamente falharão. Então, os valores do caráter, da moral, da maneira de agir, de falar, de se comportar, de tratar os problemas, de resolver as coisas. Então, tudo isso os filhos vão aprendendo. Isso vai ficando impresso no caráter, na moral dos filhos. No tópico 2, tipos de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Então não existe um padrão duplo. O padrão é o padrão bíblico. Quem criou o ser humano foi Deus. Quem tem então o manual de instrução é Deus. Então nós vamos nos mirar na palavra de Deus. Nós vamos nos moldar à palavra de Deus. Ali é o molde, ali é o prumo. E nós temos que nos encaixar ali dentro. Então, a palavra de Deus é que nos orienta e nos corrige, nos repreende, nos faz saber o que Deus deseja, o que Deus criou para ser feito, ser obedecido. Nós vamos ver agora então 2 casos aí de autoridade paterna que não devem ser seguidos. No subtópico 1, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Então, um exemplo a não ser seguido, o pai autoritário, ou seja, aquele que exerce uma autoridade suprema sobre os filhos, mas sem entendimento. Então, é como se fosse um exército, É como se fosse um policial aí dentro da família. Então exige e os filhos obedecem por medo de apanhar, medo de serem aí colocados de castigo, por medo de não terem aí direito a usar as coisas dentro de casa, uma TV, um computador, um celular. Então, por medo, por pressão, aí eles então acabam obedecendo forçados. Mas assim que tem a idade e a chance de sair de casa, então não tem mais ninguém para obrigá-los a seguir essas ordens e eles então se desviam dos caminhos do Senhor e acabam ficando aí como filhos mesmo de Belial, como pessoas que vão prejudicar a sociedade. Esses filhos dificilmente vão ter um bom relacionamento com Deus, porque o sentido para eles de pai, o conhecimento que eles têm a respeito de um pai, é de um pai super autoritário que os obrigava a obedecer sem entendimento. Então eles terão um péssimo relacionamento com Deus, porque vão pensar que Deus é como seus pais. Então a figura paterna foi prejudicada. Então eles dificilmente têm um bom relacionamento com Deus por causa disto. Só vão poder ser bons crentes, bons cristãos, se colocarem Deus
como o Deus que está na Bíblia, um Deus de amor, de misericórdia, que está sempre disposto a perdoar, que está sempre disposto a aconselhar, que está sempre disposto a abraçar, a tomar em seus braços, né? E Ele também sempre está corrigindo, está disciplinando, está ajudando no crescimento espiritual. Mas os filhos só vão ter esse entendimento se realmente estiverem sempre lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo a obra de Deus. Então eles terão um conhecimento real do Deus verdadeiro, do Pai, que é Deus, cheio de amor e de misericórdia. Aqueles que não se esforçam por conhecer realmente a Deus na sua intimidade, então dificilmente vão ter uma ideia correta do que é a paternidade, principalmente então a paternidade de Deus. Então outro exemplo a não ser seguido, aí o subtópico 2, a paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não os amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. O sábio Salomão adverte-nos: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Então, a paternidade permissiva é aquele tipo, então, de pai que permite que seus filhos façam o que quiserem, apoia-os em tudo. Talvez devido à sua falta no lar, à sua ausência no lar, são aqueles pais que vivem dando presentes para os seus filhos para compensar a sua falta, a sua presença no lar. São aqueles pais que deixam os seus filhos fazendo o que quiserem para que os filhos não os procurem, não tragam problemas para que eles resolvam. Então são aqueles pais que nós vemos hoje, por exemplo, pais, mães aí, deixam os filhos no celular o dia inteiro, no computador o dia inteiro, na TV o dia inteiro, para ficar livre e poderem fazer o que quiserem, terem seu tempo livre, sem se preocuparem com a educação correta de seus filhos. O importante é manter os filhos ocupados em alguma coisa, não importa o que é, nem vigiam, nem sabem o que os seus filhos estão vendo, estão assistindo, estão ouvindo. Essa é uma situação bem atual e que tem prejudicado muito as famílias. Crianças estão viciadas em celular. Tem criança que, se tirar o celular dele 5 minutos, ele até bate nos pais. Vemos hoje quantas crianças, quantos jovens dentro da igreja, ali o tempo todo no celular. Então estão vivendo um vício terrível, estão sendo educados por pessoas que não têm o mínimo de moral, não têm o mínimo de santificação, não têm o mínimo de conhecimento de Deus. Quantos pais que têm uma situação financeira melhor colocam dentro de casa aí uma pessoa para cuidar da casa, dos filhos, e essa pessoa muitas vezes é uma pessoa que está envolvida até com satanismo, mas está aí orientando os seus filhos dentro de casa. E olha o que diz a palavra de Deus: Deus corrige aquele a quem ama. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Olha 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha Hebreus 12,9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem
e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Veja Hebreus 12:10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, que é Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então nós vamos ver sempre aí a figura de Deus como Pai, trazendo uma correção, uma advertência. Sempre Deus está disposto a trazer uma correção. E aí fala dos pais, o trabalho que os pais têm, a obrigação que os pais têm de corrigir os seus filhos, de educar os seus filhos. Quando for necessário, disciplinar os seus filhos. Então o pai que não corrige, não disciplina seus filhos, está demonstrando que não ama os seus filhos. Porque Deus faz isso, porque ama. No subtópico 3, Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. 1 de Samuel 2:12. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo real pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. 1 de Samuel 2:13-17. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a família. Então muitas vezes a gente usa esse termo aí, filhos de Belial, como filhos do diabo, na verdade, Essa é a maneira mais popular de se entender aí, filho de Belial. Então os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram ao mesmo tempo profanos, profanavam as coisas de Deus, eram o quê? Glutões também, Pegavam ali as ofertas, as carnes para comer, Então aí tem duas coisas já aí, profanando as coisas de Deus, pegando o que pertencia a Deus, até a gordura que era para ser queimada, eles pegavam para eles. Então eles profanavam as coisas de Deus. E também, aí está presente a glutonaria. Aí parece que amavam, um churrasco. Então o Deus deles parece aí que era o estômago. Também vemos aí que eles andavam com várias mulheres em prostituição. E a Bíblia declara que fazia fila de mulheres. Então você veja aí a palavra Belial no original, que segundo o Strong, significa imprestável, bom para nada, não proveitoso, companheiro vil, ímpio, ruína, destruição, quando se refere à construção. Nesta lista aí de filhos ruins, nós podemos colocar então Caim, Ofni e Finéias, Absalão, os filhos de Samuel, vamos ver aí Salomão, que caiu na idolatria, Roboão, que ouviu o conselho aí dos jovens, caiu na idolatria também, vários reis de Israel caíram na idolatria. Aí temos exemplos, Sansão, vários filhos que a Bíblia cita e mostra aí o pecado deles. Então existem filhos bons de pais ruins e existem filhos ruins de pais bons. Existem filhos ruins devido à criação dos seus pais, mas também existem filhos ruins que não consideraram a educação que tiveram quando eram crianças. No caso dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, então foram bem educados como crianças, quando se tornaram jovens caíram no pecado, e agora, além deles serem maus, o seu pai Eli não os corrigia, não os disciplinava. Eles deveriam ser excluídos do serviço sacerdotal. No tópico 3, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Subtópico 1, omissos para com os filhos. O texto de 1 de Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai,
não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. 1 Samuel 8, 5 e 7. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que, para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo 3,4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Então, é uma realidade, isso tanto no sacerdócio lá do Antigo Testamento, quanto também no ministério da igreja. Isso é uma constante hoje, né? Muitas vezes o pai é um pastor presidente de uma igreja e quer que seu filho assuma o seu lugar, sendo que o seu filho não conhece a Deus, não tem nenhum tipo de intimidade com Deus. Veja só, então a igreja aí é encarada como uma empresa. Veja só, isso acontece muito, mas é muito. Os pais querem porque querem, parece que se fazem de cegos porque querem se fazer de cegos mesmo, porque estão pensando na parte material, na garantia material da família, e se esquecem que a igreja é de Deus, que a igreja tem como cabeça Jesus Cristo, que a igreja não pode ser profanada. O dinheiro da igreja é para ser aplicado na igreja, não é uma empresa. Então nós vemos aí que os filhos de Eli, olha só, um sacerdote, um homem conhecidíssimo, um homem que era procurado por todos para aconselhamento. Imagine quantas famílias iam até ali pedir conselho de como criar os seus filhos, de problemas que estavam tendo com seus filhos. E ele ia aconselhá-los, sendo que todos sabiam que os seus filhos não prestavam. Então todo um povo estava corrompido. Eles não estavam querendo mais dar ofertas no templo, olha só, oferta para Deus. Não queriam mais. Por quê? Por causa do péssimo testemunho dos filhos de Eli. Já não queriam mais apresentar os sacrifícios a Deus. Olha só, a obra de Deus estava sendo prejudicada por causa dos filhos desse sacerdote. Quantos pastores estão reclamando aí? As pessoas não estão dando oferta, não são dizimistas. Por quê? Porque estão vendo que o dinheiro que está entrando na igreja não está sendo usado para benefício da igreja, mas está sendo usado em benefício próprio. Então, tanto o pastor que virou um fazendeiro, né, ou proprietário aí de carrão, de mansão, seus filhos usando e abusando do dinheiro da igreja. Então, tanto pais como filhos estão aí profanando o dinheiro, profanando as coisas de Deus. E aí o povo começa a segurar, a não ofertar, a não dizimar. O povo acaba pecando contra Deus por causa da liderança que vive no pecado e tendo seus filhos em pecados maiores ainda. Eu fiquei sabendo de um problema que eu achei assim, impressionante. Uma igreja que tinha uma pastora. O seu marido não era crente e pegava o dinheiro da igreja para sair com os amigos para beberem, para se prostituírem, usando o dinheiro da igreja. Olha só, aí uma igreja dessa, o que acontece? O povo não dá mais oferta, não dá mais dízimo, sabe para onde está indo o dinheiro. Então olha só, são situações dificílimas
Assim como muitas igrejas, os pastores estão dando aí, os carros para os seus filhos, dando tudo para seus filhos, e os seus filhos vivem na prostituição, vivem gastando dinheiro da igreja na prostituição, nas drogas. Olha que situação difícil. Aí o povo peca contra Deus por causa dessa família desse pastor. Então são coisas que acontecem hoje e em muitos lugares, e em muitas igrejas. Quantas vezes existe rebelião na igreja, divisão, pessoas abandonam essa igreja, vão fundar outra igreja. Por quê? Porque a direção da igreja está nessa situação, a família está nessa situação. As pessoas não aceitam mais ficar ali, não se submetem mais a uma autoridade dessa, porque sabem que não é de Deus. Então, filhos rebeldes, parentes rebeldes, quantas igrejas estão sendo governadas por ou filhos que são profanos ou parentes que são profanos. Então, filhos e parentes que estão governando a igreja, auxiliando o líder que permite que eles liderem, por causa do medo do povo saber que o dinheiro da igreja está sendo roubado, está sendo desviado para outras coisas. Na maioria das vezes, para enriquecimento próprio. Então, no caso do Eli, como ele era sumo sacerdote, então ele não podia perder a sua posição, não queria perder o seu lugar em Israel, a sua preeminência. Então o que ele fez? Colocou os dois filhos, mesmo sabendo que eles viviam em profanação, em prostituição. Então ele não os corrigia, não os disciplinou para não perder o seu lugar, para não perder a sua vida, para não perder a sua autoridade sobre o povo, sobre a nação. Então, olha só, tudo estava comprometido. Por isso é que Deus vem com juízo sobre esta família. E Deus ainda amaldiçoa todo o ministério nessa família. Quanto a Samuel, ele já está velho, coloca então seus filhos para fazer um treinamento e perceba, mas ele não sabia ou não vigiava o que seus filhos estavam fazendo. O povo tinha medo de falar para ele. E quando ele vai então passar definitivamente para os seus filhos o ministério, então o povo se revolta e o povo diz: seus filhos não podem ser, nós queremos um rei. E olha que a Bíblia declara que é pecado do povo querer um rei. Então o povo estava pecando por causa dos filhos de Samuel. Se os filhos de Samuel pudessem substituir Samuel, o povo não pediria um rei. Olha só, o povo caiu em pecado devido ao pecado dos filhos do profeta Samuel. Um homem tremendamente íntegro, mas não soube cuidar da família. Então ele pensa que o povo está rejeitando a ele, quando na verdade o povo estava rejeitando os seus filhos. E Deus diz para Samuel: não se preocupe, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Então o povo queria um rei e não alguém que representasse Deus. Queria um homem igual a eles, igual ao das outras nações, que fosse um homem que se destacasse pela sua estatura, pela sua beleza, pela sua capacidade humana. Então o povo queria, na verdade, que Deus não estivesse sobre eles. E os filhos de Samuel, então, foram usados para criarem toda essa situação. Então a ordem correta é Deus em primeiro lugar, depois vem a família, depois a igreja e depois o trabalho secular, a sociedade. Mas acima de tudo é Deus, depois vem a família em segundo lugar. Aí muitos obreiros, muitos pastores, muitos pregadores, ensinadores, então pessoas que se destacam na igreja, pensam que depois de Deus é o seu trabalho ministerial, colocam acima da família o seu ministério. E isso é muito errado, nunca pode ser assim. A família está em segundo lugar, depois de Deus é a família mais importante.
Então a família é a primeira igreja da pessoa, é a sua família. Depois que passa então o trabalho ministerial fora de casa. Mas a primeira igreja, a mais importante, é dentro de casa. E a Bíblia diz que se você não consegue governar os seus próprios filhos, se você não consegue ter a sua casa como uma igreja, como é que você vai governar a igreja lá fora? Formada de muitas pessoas, diferentes pessoas, cada uma com seu problema diferente. Então, se você não vive dentro de casa, como é que vai viver lá fora? Então, se você não consegue viver dentro de casa com Deus, como é que vai viver lá na rua, lá na igreja com Deus? Não tem como. Então, é dever do pai orientar, disciplinar, corrigir, disciplinar os seus filhos para que eles aprendam corretamente como é obedecer ao Pai de todos nós, que é Deus. Agora é preciso que os pais estejam presentes no lar. Estão presentes ali, lendo a Bíblia, orando, jejuando, instruindo, orientando, ensinando a palavra de Deus. No subtópico 2, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo 5,8. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. Então é evidente que filhos de obreiros, de pastores, serão mais cobrados, porque o povo quer um exemplo para seguir. Então os filhos, os jovens da igreja, as crianças da igreja, eles querem olhar para os filhos dos pastores e imitá-los. Então, se um filho de pastor tem direito a ficar correndo para baixo e para cima dentro da igreja, levar um carrinho para brincar, um celular, então todos os outros filhos vão dizer: nós temos o mesmo direito, nós podemos fazer a mesma coisa. Pensem bem, se um filho de um pastor pode subir lá no púlpito a hora que quiser, sentar na cadeira lá no púlpito, então todos os outros podem fazer a mesma coisa. Veja só, se o filho do pastor fica dormindo no banco, no colo da mãe na igreja, todos os outros vão fazer a mesma coisa. Veja só, é muito importante o pastor saber disso, o líder de qualquer departamento saber disso, o professor de escola bíblica dominical também tem que saber disso. Então o comportamento dos filhos de líderes vão influenciar toda uma igreja. Isso tem se tornado um caso muito sério dentro da igreja. E isso tem se tornado um problema seríssimo dentro da igreja. É uma coisa muito preocupante hoje em dia. Então, cuidado, porque às vezes você está exigindo do povo uma coisa que você não está exigindo dentro da sua própria casa. Se você e sua família não dão um exemplo, o povo também não vai seguir, não vai obedecer. E vão acusar. Toda vez que você cobrá-los, eles vão acusar. Eles podem não falar nada, mas pensam. Subtópico 3. Tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se
não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. Então aqui um outro caso que acontece muito na igreja é a cobrança então do povo com relação à família do pastor. Muitas vezes o povo acaba fazendo com que um filho, a filha de um pastor se desvie, se afaste da igreja devido às cobranças que fazem a esses jovens, a essas crianças, né? Então aí há um exagero, né? A falta de temor também a Deus, de respeito para com a família do pastor. Então o que as pessoas devem fazer é sempre levar à esposa do pastor e ao pastor aquilo que seus filhos estão fazendo, que é considerado então que é de errado. Não deve levar a eles, mas não falar diretamente com os filhos dos pastores, não cobrar diretamente deles. Então deve sempre ir à esposa do pastor e ao pastor, levar o que está ocorrendo, o que seus filhos estão fazendo, o comportamento de seus filhos, para que eles corrijam. Então se você tem problema para educar seus filhos, imagine um pastor. O problema é dobrado, né? Ou triplicado, ou quadruplicado. Então veja só, é uma dificuldade, é um problema que está ocorrendo, sim, em muitas igrejas, na maioria das igrejas. Então deve-se, aí pode-se reunir os líderes, né? E conversarem com o pastor sobre a sua família, falarem com ele, está acontecendo assim, 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 assim e tal. Porque olha só, quando Samuel soube do comportamento dos seus filhos, já era tarde. Eles já estavam exercendo o ministério para ganharem dinheiro com isso. Já haviam se corrompido, recebiam presentes, pervertiam o juízo, torciam. Alguém dava dinheiro, aquele ganhava a causa. Parece com a justiça que nós conhecemos por aí hoje, né? Mas sempre foi assim. A corrupção entra e aí o juízo é torcido. Conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Então é dever dos pais orientar os seus filhos, né? Fazer com que o seu lar funcione corretamente de acordo com a palavra de Deus. Então, maridos, amem as suas esposas. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Olha, aí está o princípio do amor, está o princípio da autoridade, da submissão. E aí a Bíblia continua: filhos, sejam obedientes a vossos pais, honrai a vossos pais. Olha aí, os filhos estão vendo um exemplo, estão seguindo, então são orientados, são educados, né? São corrigidos quando é preciso, são disciplinados quando é preciso. Então, a família é aí o núcleo da sociedade, é a base da sociedade. E a família de um obreiro é a base da igreja. Vai servir de exemplo para a igreja. Então os extremos aí devem ser evitados, né? Então não deve ser muito autoritarismo e também muito permissivo. Tem que ficar no equilíbrio aí o pai quanto a sua família. Então o amor deve prevalecer, o temor a Deus, sempre baseados na palavra de Deus, é que nós vamos então manter nossas famílias. Graças a Deus, eu tenho uma família que serve ao Senhor, todos os 3 filhos servem a Deus. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Como é bom um pai, uma mãe, poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos orar agora? Se você que está ouvindo a palavra de Deus, sentiu aí Deus falando com você, então você mude, enfrente esse problema, resolva esse problema, sempre pedindo a Deus a solução, pedindo orientação, pedindo ajuda a Deus.
pedindo oração da igreja. Então, busque, você vai encontrar a solução. Deus vai ajudar, Deus vai abençoar. Nós temos orado muito, nós temos dado palestras para famílias, temos orado por várias pessoas. Quantos filhos vivendo em depressão, em ansiedade, síndrome de pânico, tantas coisas. Quantos filhos vivendo na prostituição, nas drogas. Mas nós temos ido e orado, Jesus tem feito milagres, maravilhas nas famílias. Creia, Deus quer mudar a sua família, quer ajudar você a mudar a sua família, quer ajudar você a ter autoridade dentro da sua casa. Vamos orar. Se você também deseja entregar sua vida para Deus, começando uma vida nova com Deus a partir de hoje, crendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz e ressuscitou, então você recebe a salvação agora, recebe o Espírito Santo agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. É um outro grande problema que existe. Muitas famílias estão passando por dificuldades devido à doença, dos pais ou dos filhos. Isso precisa muito da presença de Deus, de crer, de ter fé que Deus cura qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. Temos visitado igrejas, aí muita gente curada. Na maioria das vezes, mais de 100 pessoas curadas em cada lugar que temos ministrado. Jesus quer curar. Deus nos ama. É um Pai que sempre está disposto a nos abençoar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, que estão pedindo perdão agora, Senhor, pelos seus pecados. Abrigar-me, contará, caduri, cantar, marai. Em nome de Jesus, creia no poder de Deus, creia no amor de Deus, se submeta ao amor de Deus, receba agora perdão, receba reconciliação, receba salvação em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e cura agora. Em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, essas viroses que estão por aí, saiam em nome de Jesus. Solta essas vidas em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no nosso canal. Divulgue o link desse vídeo para outros. Ajude outros também a aprender juntamente conosco. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, então entre em contato conosco, aí 99991520454, que é o meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.